pessoal, muito bom dia! Tava com saudade de fazer nossa live, acho que desde janeiro ou fevereiro, carnaval, que a gente não vem aqui falar sobre temas femininos, temas de mãe, temas maternos, temas infantis. Hoje a gente vai falar sobre o Festival Literário Letra de Mulher. Estou aqui com duas mulheres que são responsáveis pelo acontecimento desse festival, a Deise Porto, a Daniele Andrade, desculpa, Araújo sou eu, Daniele Andrade, a Deise Porto, que é curadora do festival, obrigada, Deise, pela presença, a Daniele Andrade, que é inventadora e contadora de histórias, e estou esperando aqui também a Elvia Barbosa, que é uma eletricista, que vai falar um pouco sobre esse enfrentamento do mercado de trabalho para poder ocupar um cargo, uma profissão que é tão exercida por homens, né? Que é o cargo de eletricista. E vocês? O que vocês estão fazendo aí por esses dias? As crianças já voltaram às aulas, hein? Mamães e papais? E a rotina, como é que tá? Estou tentando conectar aqui para ver se já tem pessoal online. Estou tentando aqui abrir para poder ver se já tem alguém online para poder a gente começar a bater um papo com as pessoas também. Vamos começar falando aqui do festival, Festival Letra de Mulher. Primeiro, eu quero parabenizar pela curadoria, muito bacana a programação. Acho que vocês conseguiram mapear assim, as pessoas, os temas, que são bastante atuais, né? E reunir tudo isso numa programação que vai de 8 a 11 de março na Caixa Cultural. É um evento totalmente gratuito, né, Deise? Exatamente, totalmente gratuito. Aí, primeiro, queria parabenizar e queria conversar um pouco sobre esse festival. Né? A gente tem a abertura lá no dia 8, são horários alternados, né, com a Alice Ruiz e a Estrela Leminski. Exato. Avó e neta. Avó e neta. Mãe e filha. Mãe e filha? É, são mãe e filha. Ah, mãe e filha, tá. Me atrapalhei. E como é que foi esse processo de curadoria, né? A escolha, vocês foram por onde buscando as pessoas que vão participar? Esse é uma vontade, um desejo que a gente tinha há muito tempo. Já há uns 2 anos, mais ou menos. E de trazer as mulheres escritoras, autoras, para terem uma visibilidade. A gente vê o campo da literatura, os eventos, festivais de literatura crescendo no Brasil e na Bahia também, sempre muito bem recebido. E é lógico que, assim como em vários outros campos, em outros espaços, as mulheres não têm o mesmo espaço. Então, a gente pensou, vamos fazer, a gente trabalha com cultura, vamos fazer e chamar e convidar autoras contemporâneas que estejam falando de coisas que a gente quer falar e que a gente quer escutar, quer ler, né? E aumentar esse espaço de visibilidade. Essa é a nossa principal preocupação. E aí a gente chamou todas as autoras contemporâneas brasileiras que a gente, com visibilidade, que a gente conseguiu. De diferentes públicos. Essa foi uma grande preocupação. E linguagem, né? Linguagens diferentes, para públicos diferentes. Então, diversidade é a nossa palavra. Uhum. Primeiro, porque é a diversidade de trazer mulheres, né? Fazer um evento com autoras mulheres já contempla isso. E, a partir daí, a gente foi para a diversidade de tipos de literatura, diferentes linguagens, diferentes públicos, né? Uma diversidade de idade, uma diversidade racial, étnica, que é muito importante. Uhum. Então, essa o nosso principal objetivo, é contemplar as mulheres. Aí, por exemplo, na abertura tem, né, a Alice Ruiz e a Estrela Leminski, que falam, ela tem um recorte da apresentação delas, que é a poesia e a música combinando canções e literatura. Então, a gente também traz essa ideia de diversidade, ela vem também para a forma, né? A literatura, a gente quer que a literatura vá para além do papel, para além dessas formas canonizadas, porque ela vem daí mesmo, né? A literatura, ela vem de uma expressão da palavra que sempre teve uma relação com o oral, com a oralidade. E aí a gente está trazendo não só assim, atrações musicais, mas performances que tragam diferentes linguagens e passem pela literatura. No caso da Estrela e da Alice, são 2 poetas e a Estrela Leminski, que é a filha do Paulo Leminski, e a Alice, que foi companheira dele, né, em vida, a Estrela é musicista também,
E a Alice, ela tem um trabalho muito interessante com os haikais. Que são poesias, né? Versinhos muito curtinhos. E elas vão fazer uma batalha de haikais. Então, é uma coisa super... que tem um corporal, que tem a musicalidade, que tem a poesia o tempo inteiro, inserindo música, inserindo uma série de linguagens performáticas. E vai ser isso aí, uma surpresa para a gente. O tema da mulher, né? Os temas, vocês vão falar também de questões étnicas, raciais, feminismo, combate ao machismo e tal. São temas muito urgentes hoje na pauta da mulher, né? Vocês também voltaram o pensamento para essas questões, assim, para debater esses temas que são muito urgentes? Sim. A gente quis convidar as mulheres para falar daquilo que elas querem falar. Acho que esse é o nosso ponto, né? A mulher ser o que ela quiser e a mulher falar do que ela quiser e ter esse espaço para ser. E, obviamente, como a gente está num momento em que isso urge, em que a gente tem um novo ciclo, né, desses movimentos e dessa necessidade de avançar um pouco mais nas questões dos direitos, então, é claro que as mulheres estão falando sobre isso. Então, a gente quer discutir isso que as mulheres falam. Então, a gente quer trazer discussão de espaço, sobretudo espaço no mercado da literatura, porque a partir daí a gente fala do espaço da mulher em todos os campos. E, além disso, quando a gente discute o trabalho dessas autoras, de algumas dessas autoras, a gente está trazendo questões de cerceamento dos direitos das mulheres, de questões que nos angustiam e que estão na obra dessas mulheres. No dia a dia, né? No dia a dia. Cidinha da Silva está presente também. Exato, né? ela vai ter uma mesa, uma conferência, ser mulher, ser negra e ser escritora, que tem muito a ver com o trabalho dela. E é isso, é um diálogo, né? Está no trabalho dela porque está na vida contemporânea, porque está na questão das mulheres e ela acaba sendo um porta-voz disso, né? Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a programação do festival. Deixa eu ver aqui quem está com a gente online. Aqui o Wellington Anjos dizendo bom dia, quero desejar um feliz Dia Internacional para todas as mulheres. Lembrando que é o dia de vocês, né? É todos os dias, são todos os dias. Parabenizar a todas, em especial a minha mãe, minha noiva Priscila e minha sogra Graça Severo, sempre conectado no Araton Online. Obrigada, viu, Wellington? Bom dia Edson de Jesus também. Bom dia Aldaberto Santos e bom dia Sandes. O Galego Ladrão já devolveu os 82 milhões, falando comentários que não têm a ver com a nossa pauta. Agora deixa a gente conversar um pouco aqui com a Daniele Andrade, falar um pouquinho. O Daniele vai ter um recorte para o infantil, né, dentro do Festival Letras de Mulher. Daniele, todo mundo já sabe, já conhece, Daniele é uma inventadora, educadora, contadora de histórias, tem um trabalho belíssimo, assim, não só da oralidade, mas também da expressão corporal, né, que é muito interessante no seu jogo de cena ali. Você é atriz, né, Daniele? E queria que você falasse um pouco de como vai ser a sua participação, para depois a gente falar um pouquinho da sua trajetória e do que você tem feito. Como é que vai ser lá a sua participação no festival? Bom dia. A minha participação no festival vai ser com contos de histórias de mulheres guerreiras, mulheres que se ajudam, heroínas, porque eu acho que é importante que a gente ouve tanto, né, histórias de heróis, de homens que conseguiram coisas, que se ajudam, são sempre os sábios das histórias e tudo. Então, para esse festival, eu escolhi as histórias das mulheres. Eu já tenho feito isso algumas outras vezes, né? Em outras apresentações, escolhido falar sobre mulheres, mas nesse festival, especialmente, é sobre isso que a gente vai contar. Histórias de Yansan, histórias de Iemanjá, histórias de mulheres que conseguiram coisas e que foram corajosas na sua trajetória. Por exemplo, você está lá no dia 10, não é isso? 14h. Tem alguma historinha que você se lembre, que você possa contar um pedacinho aqui para gente? Eu escolhi uma bem pequenininha, que é assim. Todos os dias, quando amanhece, a sereia, que é mãe e menina, puxa a barra da saia da lua e a leva para brincar no seu castelo de conchas no fundo do mar. Lá embaixo, a sereia faz comidinhas gostosas, ensina a lua a bordar com as pérolas mais bonitas. A lua, agradecida, cuida dos filhos da sereia, leva eles para brincar. Se é lua cheia, ela brinca de teatro de sombras. Se é lua minguante, ela brinca de gangorra. Depois, no fim do dia, a sereia pede à lua que volte para o céu e brilhe outra vez e ilumine os caminhos das pessoas que precisam ficar perto do mar. E a lua sobe e vai para o céu e fica toda iluminada e
brinca nos caminhos das pessoas que olham as estrelas, que namoram e que saem para passear ou trabalhar no mar. E ela também pinta de dourado e prateado os cabelos da sereia. A sereia fica toda vaidosa. E na manhã seguinte, quando o dia amanhece, ela puxa de novo a barra da saia da lua e leva a lua para brincar no fundo do mar. Tem muita gente que pensa que a lua, quando não está brilhando aqui, está brilhando no Japão. Tem muita gente que não sabe para onde a lua vai, mas agora a gente já sabe que que a lua vai para o fundo do mar para brincar com a sereia. Ai, que lindo, gente. É muito poético. Suas histórias são muito poéticas. E, assim, o que eu acho mais gostoso é que você, através da sua fala, da sua oralidade, da sua expressão, você consegue trazer para a gente, eu consigo sentir muito, assim, eu tenho um efeito sensorial da sua fala. E isso é muito gostoso, assim, né? As reminiscências, as coisas pequenas, é o vento que corta, é a luz que irradia. E tudo isso bate na gente. É muito gostoso lhe ouvir. Eu queria trocar meu ponto aqui, que deu uma chiada, e queria soltar umas imagens aí da Daniele fazendo a apresentação. Vamos ouvir um pouquinho dela apresentando? Vocês gostam de histórias de dragões? Bichos que existem? Eu gosto. Então, era uma vez uma terra muito distante, onde as histórias nunca chegam ao fim. Lá, um dragão sonhador, bicho que não existe, se apaixonou por uma rainha rosa, flor impossível de não amar. O dragão morava num castelo maravilhoso, todo iluminado, com muito mais janelas do que parede. Ele adorava a luz do sol entrando, a luz da manhã entrando na casa dele, e ele ficava muito feliz. O dragão, ele fazia uma coisa que eu não sei se vocês já viram algum dragão fazer. Ele era perfumista. Ele misturava água de chuva com morangos e fazia perfume. Ele, por exemplo, se ele gostava, como ele era um bicho que não existe, um bicho mágico, se ele gostava muito do dia de sol, ele falava, vou fazer um perfume de sol. Ia lá, pegava um pouquinho do sol, misturava com uma aguinha de rio e fazia um perfume maravilhoso de sol. E passava o dia todo, ó, se perfumando de sol. Se ele gostava... Oi? Com água do mar que é salgada. Com água de mar. Se ele gostava muito daquele mar, ele ia lá e fazia um perfume para ele. Daniele, e tem essa participação também, né, das crianças, né, durante a contação. Elas intervêm, elas perguntam, como é que é essa dinâmica? Então, essa história que vocês viram aí agora, essa que eu contei, essa que vocês viram, são histórias minhas, que eu sou escritora também. E o meu processo de escrever e contar a história, ele está muito junto. Porque eu crio as histórias lá na minha casa, eu penso já a história toda. Mas quando eu conto para as crianças, sempre muda. Porque eles dizem alguma coisa que às vezes me faz mudar o caminho da história. Por exemplo, eu contava essa história da sereia, eu contei na conversa com o escritor lá na biblioteca comunitária no Alagados. E eu contei a história, eu falava assim, no livro que eu fiz, eu escrevi assim, e ela pede para cuidar dos pescadores à noite. Aí a criança me disse assim, ué, mas se ela é a mãe dos peixes, como é que ela quer cuidar dos pescadores? Aí, na outra versão, na outra edição do livro, eu mudei a história. Porque é verdade, né? Se ela é sereia, mãe dos peixes, como é que ela pede para cuidar dos pescadores? Então, eu aceito muito a intervenção das crianças, principalmente essas opiniões, essa brincadeira que eles propõem, elas entram muito na contação, né? Porque é sempre rico ouvir as crianças. Você já vem há quanto tempo fazendo esse trabalho? Olha, eu sou contadora de histórias há 10 anos. Eu me formei lá em Curitiba e fiz teatro, mas não gostava do palco, assim como atriz. Então, foi meio que para fugir do papel de atriz que eu comecei a contar história, porque eu achava que não precisava entrar numa personagem que era eu mesma. E aí eu comecei a contar história já tem uns 10 anos, mas eu moro em Salvador há 7 anos e aqui em Salvador é que eu passei a viver mesmo de contar história, só contar história. E ao longo desse tempo, Daniele, o que é que você observa de impacto na vida das crianças com as histórias, com a contação de história? Que transformações você percebe que acontecem com essas crianças? Olha, é muita coisa, mas eu acho que contar história é reinventar o mundo. Quando eu estou com as crianças, eu estou contando para elas como era o mundo antes delas. Principalmente quando eu estou falando dos contos tradicionais, né? Esses contos de tradição oral, eu estou dizendo para elas, olha,
quando vocês chegaram no mundo, outras pessoas fizeram esse mundo. Os mais velhos já estavam aí, criando esse mundo para a gente viver. E esse mundo era assim. E à medida que eu vou contando essas histórias, elas também vão se transformando, porque as crianças vão, a gente vive num outro contexto, as crianças vão colocando coisas novas nas histórias, né? Então a gente vai transformando o mundo à medida que eles vão aprendendo sobre como era o mundo. E tem uma outra coisa também, que é quando a gente faz os contos literários, os contos de agora, dos autores de agora, das autoras de agora, que é falar das coisas que a gente está precisando, dos assuntos atuais, né? Então, sempre tem uma transformação muito grande nas crianças, às vezes, a performance mesmo, a maneira como eu conto. Por exemplo, um dia eu estava contando uma história e uma criança disse assim para mim, posso perguntar uma coisa? Eu disse, pode. Ele, você é gorda ou grávida? Sério? Aí eu disse, eu sou gorda. Aí ele disse assim, e você não fica triste? E eu falei, não. E aí, quando ele levantou, ele era um menino bem gordinho. Então, tem todo esse contato, ele transforma, né? O contato com as histórias, o contato com quem conta. Porque é um momento único, eu posso contar 1000 vezes essa história. Vai ser sempre diferente, né? Agora, são histórias assim, com bastante detalhes, né? Recheadas de detalhes. E você memoriza isso? Memoriza. Eu tenho uma memória, né? Eu tenho uma memória muito boa. Eu tenho um repertório muito grande, principalmente de contos tradicionais. Fora as histórias que eu escrevo e que eu conto, eu tenho um repertório porque eu tenho uma memória privilegiada da minha tia Dolores. Tudo vem da infância, né? Também. Sim. Bom, agora Elvia Barbosa chegou aqui no estúdio. Vamos conversar com Elvia também. Bom dia, Elvia. Muito obrigada por ter vindo. Bom dia, obrigada. Hoje a gente está promovendo aqui um encontro de mulheres, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, um mês dedicado a falar de mulher. E muito mais do que a gente ficar parabenizando a mulher e tal, eu acho que é sempre bom a gente marcar esse período e essa data falando das temáticas que são importantes para o universo feminino, para o empoderamento feminino, né? Para a quebra de paradigmas aí de vários ambientes. E você traz um exemplo disso, né, Elvia? Você é eletricista? Sim, sou eletricista. Sou eletricista de autos. De carros, de carro. veículos. Isso, de veículos. Que Trabalho com caminhão, ainda por cima. Que é muito mais complexo, né? Muito um veículo mais complexo. muito mais complexo. Isso. Como é que foi a sua entrada, como é que aconteceu essa entrada nesse mercado de trabalho que é tão povoado pelos homens? Na realidade, foi até por um certo acidente, vamos dizer assim. Eu comprei um carro velho, um Ford Ka. Ele só andava quebrando. E aí, Quem conserta? Socorro. o cara lá mexia 2 fiozinhos, consertava o carro. Não é possível. Surgiu o curso no Senai, de elétrica de autos, e aí fui fazendo. Só que cheguei lá e me apaixonei pela profissão. E teve a vaga na Bravo Caminhões, onde eu fui me inscrever. Na turma só tinha eu de mulher, o resto era todos homens. Quantas pessoas? Você lembra? Eram em torno de 30 pessoas, né? E só eu de mulher. E fui concorrer à vaga com mais 2 meninos que também foram fazer o teste lá. Só que eu pensei que eu não ia passar, né? Trabalhar com caminhão, vou dizer, pô, mulher trabalhando com caminhão e tal. Aí fui selecionada, e eles não, né? Só que aí eu tomei uma paixão tão grande pela profissão, tão grande, que terminei também fazendo engenharia mecânica. Hoje eu faço engenharia mecânica. E nesse passar desse tempo, tenho lá 6 anos, e cheguei lá como ajudante de elétrica, passei a ser eletricista, aí fui promovida a monitora de ônibus e agora chefe de oficina. Aí, desde aquela época, quando você passou, que você disse que alguns homens não passaram, você passou, e hoje, atuando no ambiente do seu trabalho, que é formado majoritariamente por homens, já há um respeito pelo fato de você ser mulher, uma aceitação do seu, não do seu trabalho, mas assim, da figura feminina dentro de um círculo masculino? Logo no começo foi bem complicado. Primeiro que a conversa na oficina era muito masculina. Então, tinha os palavrões, essas coisas todas, né? Quando eles lembravam que eu estava lá, aí foi moldando, e também, essa mulher não vai aguentar fazer esse serviço muito pesado, né? Ela não vai aguentar apertar ou folgar o parafuso, tal. Só que eu surpreendi.
porque muita gente acha que a profissão é pesada, uma profissão pesada. Mas existem ferramentas para facilitar a vida da gente. Então, a gente consegue fazer tranquilamente o serviço, né? E eu fui ganhando espaço e fui ganhando respeito lá dentro, por eles, né? E hoje em dia eles têm um respeito muito grande pelo meu trabalho e pelo que eu faço, né? Depois que você passou a fazer parte desse quadro, outras mulheres entraram também? Sim. E teve mais duas mulheres, uma entrou logo após de mim, mas só que ela aí fez um concurso, passou para Petrobras, e ela saiu, e a outra fez o concurso para a Marinha e passou também. Hoje está na Marinha, mecânica também. Lá. Do seu dia a dia, Elvia, assim, o que é mais complexo no próprio trabalho mesmo, lidando com veículos, né, com carros, que para nós mulheres ele é difícil porque a gente não é apresentada a ele, né? Sempre a gente cresce e diz, não, quem vai cuidar do carro é o homem, é o pai, depois o marido ou o filho. Furou um pneu, a gente bota a mão na cabeça, assim. Então, como é isso para você, assim? Lidar também com essa complexidade mecânica, digamos assim. Olha, eu não sei se porque meu pai sempre foi mecânico de máquina de produção na Souza Cruz. Então, eu sempre vi meu pai mexer muito em muita coisa dentro de casa. Então, eu era muito curiosa, encostava para mexer. Então, eu senti uma facilidade tão grande em aprender que não tive muita dificuldade, não. Para você? Para mim, foi tranquilo. Mas tem gente que tem dificuldade. Então, também não só porque é mulher ou homem. Acho que é aptidão mesmo da pessoa. Ter o domínio, né, do processo. Mas, no mais, não senti muita dificuldade, não. Qual é o tamanho que tipo de veículo é que você opera? Caminhões, ônibus, caminhões de grande porte, né? São máquinas pesadas mesmo. Motores grandes, rodas enormes, e você fica assim, será que eu vou conseguir? Mas tem equipamento para isso também, né? Para apertar, folgar, então facilita bastante o trabalho. Acho que o maior enfrentamento talvez não seja operar, seja lidar com o próprio ambiente mesmo. O ambiente masculino é mais complicado mesmo. Você manter uma postura e o respeito para que eles... eu posso ir até aqui, se eu avançar, não vai ter, né? Bem assim. Então, você tem que manter uma postura. Você tem que manter uma seriedade muito grande. Porque se você não manter a seriedade, eles levam para outro lado. Né? E aí falta o respeito. Entendi. Então, isso aí tem que realmente manter uma postura bastante respeitadora, né? Ver que não ver só uma mulher, e sim uma colega de trabalho, entendeu? Igualando as coisas, não para ele ver assim, não pode isso aqui não, isso aqui eu posso. Não. Manter como um colega de trabalho como se fosse o outro colega ou qualquer um. Agora, eu acredito que para eles é muito bom ter uma mulher no ambiente de trabalho, porque suaviza, traz um pouco da sensibilidade, um pouco da brincadeira da mulher, né? Então, eu acho que para eles também é muito, muito bom essa convivência. Às vezes eu vejo até que eles ficam até com aquela coisa de mãe, né? Muitos deles. Um cuidado. Do cuidado. Isso, um cuidado muito grande. Da forma de tratar, da forma de agir também, entendeu? Tem um cuidado muito grande. Bacana, Elvia. Olha, se você quiser fazer alguma pergunta para a Elvia, entra aqui no nosso comentário, no Aratu Online, no Facebook do Aratu Online. Tem mais gente aqui dando bom dia. Rogério Pereira, a Thelma Brito, deixa eu ver, não está aqui no telão. A Thelma Brito, Raimundo Davi, Andrezão. Agora eu quero chamar um quadro de uma parceira minha, que é a Ieda Nunes, que a partir de hoje ela vai participar aqui do programa Dona Mamãe, ela que é da revista Meu Bebê e Kids, diretora da revista Meu Bebê e Kids, e também é jornalista e coach materna, e vai estar aqui com a gente a partir dessa semana. Roda aí. Oi, mamães, tudo bem? Eu sou Ieda Nunes, diretora da revista Meu Bebê.
mãe de Dudinha e coach materna. Isso mesmo, eu sou coach materna, falo sobre empreendedorismo materno e é isso que eu vou falar aqui com vocês a partir da próxima semana. Hoje eu quero fazer uma chamadinha para o nosso especial Educação, dessa nova edição, que a gente fez com muito carinho. Entrevistamos muitas fontes bacanas que ajudaram a gente com muito conteúdo. Então, na verdade, nessa matéria, a gente direciona as famílias a escolherem a escola ideal para os seus filhos, né? Eu sei que já estamos em março, que muitas vezes essa decisão já foi tomada, mas nós, mães e pais, vivemos o tempo inteiro em busca de conhecimento, de informação, e muitas vezes, com o decorrer desse percurso, né, acontecem algumas coisas, seja vindo da criança ou da escola, e a família deseja mudar. Então, essa matéria é super atual, a gente passeia pelas metodologias de ensino, falamos sobre o construtivismo, sobre o ensino montessoriano, conteudista, socio-interacionista. Então, assim, tá assim, ó, cheinho de informação. As fontes ajudaram bastante, são profissionais, professores, psicopedagogos que já estão no mercado há muito tempo, né, na área de educação há muito tempo. E se você quiser ter acesso à revista digital, né, você pode acessar esse link que está aqui. E se quiser também saber onde pode adquirir algum exemplarzinho desse impresso, fica ligado no nosso Instagram, que lá sempre a gente coloca os lugares onde acontece a distribuição da revista. Obrigada, Kari, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no canal Dona Mamãe. Tem tudo a ver, né? Dona Mamãe passa conteúdo, informação sobre maternidade. E um casamento perfeito com a revista. Então, estou muito feliz em estar aqui. Na próxima semana, eu volto dando dicas de empreendedorismo materno. Tá bom? Beijo grande e até a próxima semana. Até, meu amor, esperando aqui, tá certo? Com suas dicas de empreendedorismo que a gente sempre quer e sempre precisa. Um beijo, estou super feliz com a nossa parceria. Gente, hoje a gente está falando, a gente reuniu aqui um time de mulheres, 3 mulheres, em função do mês da mulher. E a gente está falando sobre mulher, né? Deise Porto, curadora do Festival Literário Letras de Mulher, Daniele Andrade, escritora, contadora de histórias, Elvia Barbosa, eletricista, falando um pouco da sua experiência de trabalho, desbravando aí um ambiente eminentemente masculino ao longo da história. Deise, vamos trazer um pouco assim, os destaques do festival. O que você destacaria do festival? Bom, uma das mesas assim, que eu acho que está em espera é da Jujut, que é uma youtuber, né? E ela vai falar justamente sobre essa relação entre o digital e a literatura. E especificamente da relação dela, como ela se tornou escritora. E uma coisa bacana que é, assim, as experiências e as referências dela, antes até, né, de se tornar um youtuber, na literatura. Porque é bacana também incentivar, né, a nova geração, que é muito público dela, a leitura. E é isso que a gente vê muito acontecer nas redes, ao contrário do que se possa pensar. A gente tem, no encerramento, a gente tem uma coisa bem interessante, que é a Roberta Estrela Dalva e a Lívia Natália. A gente tem até a imagem dela aí, da Roberta. Da Roberta? É. Muito. Então, ela faz o slam, que é É bacana isso que a gente traz outras linguagens para a literatura, como a gente estava conversando, e o hip hop é uma delas. O slam, ela vem dessa relação com a poesia, com a literatura, e um pouco dessa cultura hip hop, é uma forma, uma prática de literatura americana, e a Estrela Dalva, ela já venceu um concurso mundial disso, ela é paulistana, e já se apresentou na Flip, se apresentou em vários eventos de literatura, de hip hop, de cultura, interlinguagem, e é um momento muito esperado assim, para a gente, que é desmitificar isso mesmo, trazer a literatura para o nosso dia a dia, para as linguagens contemporâneas, para além dessa coisa tradicional, né, segmentada. Então, eu acho que vai ser bem bonito. A Estrela Dalva, ela vai estar junto com a Kuma França, que é uma representante baiana do slam, e é a poeta das quebradas, né? Então, de uma linguagem, de uma poesia já mais marginal, uma poesia que vai trazer o dia a dia urbano, o dia a dia das nossas questões periféricas também. E a Karina Burr, que é baiana de nascimento, né, mas mora em São Paulo e tem também uma relação com Recife, com Pernambuco, e então elas vão fazer uma tríade ali de multilinguagens. A Karina toca também percussão, então é trazer a poesia
para essas formas de expressão que a gente vive, né, todo dia, e acreditar que a poesia está em todo lugar, né? Tem também um painel que eu achei super interessante, que é com a Mabel Veloso e a Maria Valéria Rezende, né? Esse vai ser lindo e maravilhoso. Como eu estava falando, a gente tem essa coisa da diversidade e de trazer, no caso delas, são duas senhoras, né, duas mulheres mais velhas, e que vão falar de vivência, né? Literatura e vivência. Como é que a literatura faz parte da vida delas e como é a vida de uma escritora? Como é a vida de uma escritora que hoje, né, está aí pela casa dos 80 anos, que é o caso das duas, e que viveu muito, que viveu diferentes fases, que começou a escrever em outra época, e que como mulher, como profissional, como escritoras, viveram diferentes fases. Então, cada uma delas vai contar sua história, sua vivência, e como é ter tantos anos, e passar essa vida, né, uma vida bonita, dedicada também, dedicada né, à literatura. Então, eu acho que vai ser... A Mabel, ela tem uma escrita muito carinhosa, né? Então, eu acho que vai ser uma mesa muito bonita, assim, de celebração da literatura e da vida. E uma troca também, eu acho, de experiência muito grande com as novas gerações, né, de mulheres na literatura, que vão ter a oportunidade de entender historicamente, né, toda a vivência dentro desse contexto da literatura, e hoje já totalmente diferente, modificado com a presença das novas tecnologias, né? Exato. Com representantes dessas novas tecnologias e novas linguagens também. Exato. Inclusive, nesse sentido, tem uma mesa também super bacana, que é com a Clara Verbuck, e a Sibila e a Flávia Azevedo, e que vai falar justamente desse ativismo, aí sim, né, dessa questão do ativismo, do feminismo e de outras questões que as mulheres vêm discutindo na escrita, nas redes, na internet, e a partir daí também na literatura independente, porque isso é um fenômeno que também vem acontecendo. As mulheres que escrevem nos meios digitais, elas têm oportunidade de chegar a públicos que talvez não chegassem, porque você tem ali a oportunidade, né, um meio aberto para escrever e chegar ao seu público. E, a partir daí, elas estão agora trabalhando em produções e publicações independentes. É o caso da Clara Verbuck. A Clara foi uma das primeiras escritoras, assim, blogueiras. Início dos anos 2000, né? A Clara surge aí em São Paulo. Então, e ela chamou logo a atenção. Tem um livro dela, um filme que é inspirado em crônicas dela, né, que é Nome Próprio, com a Leandra Leal. E isso já no início dos anos 2000, então ela chamou muita atenção. A partir daí, ela foi para as mídias tradicionais, como cronista, como escritora, e publicou também por editoras. E aí agora ela está no movimento que é de fazer publicações independentes, inclusive por meio de campanhas de arrecadamento nas redes. Então, assim, é a escritora que chega a seu público de uma forma independente pela internet, e um público que viabiliza a publicação, né, inclusive em meio impresso, tradicional, daquela autora que ele conheceu pelas redes. Então, é celebrar esse meio, essa possibilidade de a gente falar de tudo. E aí também tem essa coisa da discussão do feminismo, porque nesse meio digital e sem nenhum tipo de incursão institucional, é que a gente tem mais liberdade. Então, as mulheres conseguem tratar de temas sem nenhum tipo de censura, de amarra. E aí, nem mediação, né? Exato. Então, entre elas mesmas. Exatamente. Entre nós mesmas. Exato. Então, você usa muito, vocês duas, usam muito as mídias digitais para conversar com as pessoas ou para trabalhar, expor seu trabalho. No caso de Daniele, que tem... né, que trabalha com arte, você usa as mídias sociais ou você ainda usa muito o presencial como ferramenta? Então, eu deveria usar mais, eu uso pouco. Eu tenho uma certa resistência, assim, porque às vezes eu acho que contar história é estar junto. É isso que transforma. Às vezes não, né? Contar história é estar junto, é isso que transforma. É isso que gera transformação nas crianças, nas pessoas que escutam e em mim também, né? Mas eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem que saber a medida. Eu tenho muitas amigas que são contadoras de histórias e que têm canais no YouTube, que se colocam muito no Facebook para contar história ao vivo. E eu acho que tem que ter uma medida. Eu ainda não achei a minha medida. Eu estou indo bem aos poucos, assim, estou tateando. Para mim, não é tão simples. Mas eu acho que é um meio super interessante para você ficar conhecida e para as pessoas conhecerem as histórias, para as pessoas saberem o que você quer dizer, né? Porque hoje o artista, você tem que
Você tem um discurso, então o que você quer contar? E aí eu acho que essas mídias servem muito para isso. Claro, elas nunca vão anular a presença de uma contadora de histórias, de um contador de histórias, mas elas aproximam também. E dão um suporte de visibilidade muito grande, Sim, né? sim. Elvia, você usa a rede social, Elvia? Na verdade, não. Não usa? Não, mas é um bom pensamento, viu? Quem sabe começar a fazer alguma coisa referente à manutenção, mostrar, fazer uns vídeos e botar. Acho que sim. Acho que eu vou pensar no caso. Amadurecer. Porque você tem uma história muito bacana, né? Isso. Uma história de experiência, de vida, muito interessante, que eu acho que pode inspirar muitas outras mulheres, né? Com certeza. Não só na sua área, no seu campo de atuação, mas em outros campos onde a presença masculina ela é imponente, construção civil, por exemplo, né? Com certeza. E eu acho que as redes sociais, nas redes sociais, você vai encontrar muita interlocução. Muita gente interessada na sua história. Verdade. Muita gente interessada em saber o que você fez, como você chegou. E hoje você vive uma trajetória ascendente também muito, muito interessante, né? Verdade. Onde você quer chegar? Vou amadurecer. Quem sabe a um chefe, um gerente de serviço, né? Quem sabe? Ou até gerente geral, não sei. E no contato com as pessoas no dia a dia, elas lhe perguntam muito sobre isso? O que mais perguntam Na pra você? realidade, geralmente, os donos de caminhão, quando vai lá, ele é uma mulher, vai mexer no meu carro. Aí, quando ele vê que agiu bem e fez corretamente o serviço, ele, estou espantado. Sério? Né? Sério. Ainda tem essa surpresa muito grande, né? Com relação à mulher dentro da oficina. Que eles não ficam muito acreditados, não. Depois que você começa a fazer o serviço e desenvolve bem, aí você ganha credibilidade. Tanto que tem clientes que só vai para fazer serviço comigo. Você já passou alguma situação constrangedora no trabalho por conta disso? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Ótimo. Graças a Deus, não. Sinal de que estamos em evolução, né? Agora, ainda sinto muita resistência com questão de mulher dentro da área de mecânica. Tanto que na minha faculdade mesmo, na minha turma, só tinha eu e outra. Né? O resto tudo homem. Você vê mais na construção civil, até mais mulheres do que homens. Mais mulheres hoje, bem mais. Mais mulheres do que na mecânica. do que... E nas outras engenharias. Mas na engenharia mecânica é muito pouco ainda. Bom, já que a gente está falando de mulheres, deixa eu chamar aqui as dicas que a nossa queridíssima Emília Nunes mandou para a gente. Emília, que é do blog Mãe que Lê. Do livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, lemos a dedicatória. Para as garotas rebeldes de todo o mundo. Sonhe grande, mire distante, lute com bravura e, na dúvida, lembre-se, você está certa. Ada Lovelace, Cora Coralina, Malala, Maya Angelou, Nina Simone e Hipátia são algumas das 100 mulheres que se encontram nesse livro. E de Hipátia destacamos a frase: preserve o direito de pensar, pois mesmo que pense errado, será melhor do que não pensar nada. Obrigada, Emília. Até a próxima quarta com mais dicas de literatura para as mulheres ou para as crianças, para as mães, enfim. Deise, queria que você falasse um pouco como vai ser a participação da Cidinha Silva. Cidinha da Silva. Cidinha da Silva. Ela vai ser muito bonito. Ela vai falar, é uma conferência. A gente tem algumas mesas, performances e conferências. Então, no caso dela, é uma conferência. Que significa, ela preparou uma fala, uma palestra. Ela vai estar como protagonista dessa mesa, conversando com as mulheres sobre o tema ser mulher, ser negra, ser escritora. Ela já tem um trabalho muito voltado para esses temas, para essas questões. E a gente conversou um pouco. E ela vai começar da própria vivência dela, da própria observação, que é uma coisa muito importante. E vai falar das escritoras contemporâneas brasileiras negras. E não só contemporâneas também, que ela vai falar da história disso. Da história de como essas mulheres começaram a escrever, por que meios, quais foram as dificuldades que elas tiveram. E do que elas querem falar. Então, eu acho que vai ser uma mesa muito bonita, muito importante de determinar e delimitar esse espaço,
que é isso, a gente está falando de mulheres e a gente tem que contemplar a diversidade dessas mulheres. E a questão negra é uma questão que é muito pesada ainda no Brasil e a gente precisa encarar isso. Tem uma coisa muito importante que é assim do feminismo negro, né, que é um recorte bem específico, mas ao mesmo tempo super geral, porque quando uma mulher negra ela tiver acesso a todos os direitos, então isso significa que todo mundo vai ter, porque é o grupo que está aí, são várias combinações, né, de preconceitos, de dificuldades, de cerceamento de direitos. Então, o que a gente quer é isso, se a gente abre espaço para os públicos e os meios, né, os campos que estão mais cerceados, a gente está também libertando todo mundo. Então, é isso que a gente quer. E o encerramento com Zélia Duncan. Não, Zélia Duncan vai ser no dia 10. Vai ser muito bacana também. Eu estou assim, super empolgada. É porque é uma realização assim, de um sonho. A gente está fazendo o que a gente ama. Isso também é muito interessante, ver né? Isso aqui acontecer aqui em Salvador, entendeu? Então a gente é público, a gente quer estar lá curtindo. São mulheres empreendendo também, né? Também, vocês. certamente. E na cultura, né? Na cultura, falando coisas que são importantes. A Zélia, outras palavras, né? A gente tem... a gente chama de outras palavras essas sessões que são performances e saraus. E a Zélia vai fazer um compilado. Ela já tem uma experiência multiartística, é cantora, compositora, mas já trabalha com teatro também. Tem um espetáculo super bacana chamado Tô Tateando, em que ela experimenta linguagens da música, da poesia e do teatro, né, como um todo. E foi pensando nisso que a gente convidou ela. Eu vi, Tô Tateando e me apaixonei. E a gente conversando, já teve algumas experiências no Mulher com a Palavra, que a gente faz também, eu, a Fernanda Bezerra e a Paula Janai. E aí a gente conversando viu o quanto ela é apaixonada por literatura. E a gente já tinha esse projeto e falou, olha, a gente vai te chamar, ela me chama que eu venho de qualquer jeito. E ela deu um jeito para vir. E ela também está preparando uma coisa específica para a gente, que ela vai cantar músicas que vêm da poesia, que tem uma relação com a poesia muito íntima, e vai declamar trechos de autoras que ela adora. Ai, vai ser lindo. Então, ela vai falar de inspiração. Ai, vai ser lindo. 8 a 11 de março, minha gente, na Caixa Cultural aqui em Salvador. Entrada gratuita, né? Entrada gratuita. É só chegar, são horários alternados. Onde é que o pessoal pode ver a programação completa? Pode ver nas redes da Maré Produções Culturais e também na Caixa Cultural, Salvador. E é bom chegar um pouquinho antes para pegar as senhas, né, as entradas dos bilhetes. Então, mais ou menos meia hora antes. E é só chegar. Daniele, sua participação é no dia 10. No dia 10, às 14 horas. Logo depois do almoço. Levar as crianças, levar os meninos e as meninas. Que os meninos têm que ouvir muitas histórias. Não perde. De mulheres, faz uma programação, faz uma listinha dos horários, se planeja direitinho para poder participar. E eu quero agradecer a vocês, a presença, a Elvia também. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Um bom Dia Internacional das Mulheres, assim, pensando, discutindo, né? Nosso dia é todo dia. Fazendo várias coisas, trabalhando, enfim, cuidando da vida. E obrigada, parabéns Daniele, parabéns Deise pelo projeto. E eu vou encerrar falando uma poesia, um haikai de Alice Ruiz que eu escolhi, que eu acho lindo e tem tudo a ver um pouco com meu momento de vida, que ela diz o seguinte: fora de mim, imagino na paisagem a imagem do que fui. Quem está próximo vai entender um pouco, que recentemente eu fiz uma viagem de volta às minhas origens, na minha terra natal, então eu me identifiquei muito com esse haikai dela. Boa sorte, sucesso no festival. Obrigada. Estarei lá em alguns dias, nos dias que eu puder ir. E obrigada a vocês também que participaram, estiveram ao vivo com a gente. Compartilhem o programa nas redes sociais. Entre nas nossas redes sociais também, nosso blog no portal Aratu Online, Facebook /canal Dona Mamãe. Até a próxima quarta-feira. Tchau!